Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Desejo a todos um ótimo início de semana. Que o Papai do Céu possa abençoar o nosso dia, a nossa semana, nos concedendo coisas boas, muitas alegrias, muitas aprendizagens e também muitos desafios para que a gente consiga atingir as nossas metas, certo? Bora lá iniciar nossa aula de matemática. Conteúdo: comparando frações. A gente vai dar continuidade a esse conteúdo, vendo agora um pouco na prática, certo? Bora lá? Aqui, meus amores, a gente vamos relembrar esses terminhos da fração. Ó, na fração a gente vai ter dois números, sendo que o que vai ficar acima do traço é chamado de numerador e o que fica abaixo do traço é chamado de denominador, certo? Então, o número acima do traço é chamado de numerador e o que está abaixo de denominador. Esses são os termos da fração, certo? Aqui a gente tem alguns símbolos, A gente tem dois símbolos que significam esse que está aberto é chamado maior que, e esse que vocês percebem que está mais fechado é menor que. Então, quando a gente tem esse símbolo aberto para uma fração ou para outro tipo de operação, a gente vai dizer que esse valor ou esse número é maior que o outro, certo? Em comparação com outros números, certo? Com outro número, ok? Vamos observar aqui que a gente tem alguns casos, certo? Agora a gente vai comparar. Vamos observar esse primeiro caso. Aqui a gente tem numeradores iguais, percebam 1 e 1, só que denominadores diferentes. Tia, o que eu vou observar nesse caso? A gente vai observar os denominadores, ok? Para a gente saber qual dessas duas frações é maior. Vamos lá. Aqui a gente tem 1/3, 1/6, certo? Então vamos observar aqui os denominadores. Uma das regrinhas da fração nos diz que quanto maior é a fração, menor é o seu denominador. Então, observando aqui, a gente percebe que o menor denominador é o 3. Então, como é que a gente vai indicar que essa fração é maior que a outra? Utilizando esse símbolo, aberto para fração, certo? Indica que 1/3 é maior que 1/6. Então, quanto maior é o meu denominador, menor é a parte, menor é a fração, certo? Vamos observar esse outro caso aqui. Vixe, tia, aqui a gente tem numeradores e denominadores diferentes. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar a regra? Pode, mas só que acontece o seguinte, pode ser que essas duas frações elas sejam iguais. Então, para que a gente possa perceber se elas são iguais, a gente precisa dividi-las, ok? Então, a gente vai dividir 1/3 e 2/6, para a gente saber se essas frações elas não são iguais, certo? Ou são iguais. Então, vamos lá. 1 dividido por 3. Vixe, tia, 1 eu não consigo dividir para 3. Então, eu vou acrescentar o zero no meu dividendo, e 0 e a vírgula no meu quociente, ok? Qual é o número que eu coloco no meu quociente, que multiplicado pelo divisor chegue aproximado de 10 ou igual a 10? O 3, Porque 3 vezes 3, 9 para 10, nos resta o quê? 1, Muito bem. Agora vamos dividir o 2 por 6. 2 por 6. 2 também é menor, então a gente vai acrescentar o zero no dividendo e o zero e a vírgula no quociente. 2 vezes 6, 12. Menor do que 20. Então vamos tentar com 3. 3 vezes 6, 18. Percebam que é aproximado de 20. Se for 6 vezes 4, vai passar de 20. Então a gente vai tentar com 3 mesmo. Então, nos resta o quê? 18 para 20, 2. Percebam que o resultado é igual das duas frações. 0,3 vai dar uma dízima periódica, 0,3333.
E 20 dividido por 6 também dá 0,3. Então, essas duas frações, elas são iguais, ok? Então, vocês percebam que elas também podem ser iguais, certo? Então, quando forem frações com numeradores e denominadores diferentes, vocês façam a divisãozinha, viu, dessas frações? Muito bem, vamos observar esse outro caso. Esse outro caso, a gente vai ter denominadores iguais, né? E numeradores diferentes. Observem uma regrinha da fração. A gente viu que quando os denominadores eles são iguais, a gente vai observar o quê? Os numeradores. Então, a menor parte, a menor fração é aquela que apresenta o menor, é menor do que o 2. Então, a maior fração é 2 sobre 3. Qual é o símbolo que eu utilizo, tia? Eu vou utilizar o símbolo maior que aberto para 2/3, né? E percebam que a pontinha, ó, percebam que o menor que, ó, para 1/3. Certo, meus amores? Meus amores, hora da atividade. Bora lá? Abram aí o livrinho de vocês, A Conquista da Matemática. Vocês irão resolver a quarta questão da página 141, ok? Ó, vocês vão copiar, só é uma questãozinha, quarta questão da página 141. Vocês vão copiar e depois vocês vão observar esses itens e vão utilizar essas regrinhas para saber se esses itens estão corretos ou não, ok? Vocês vão ver se essas comparações são verdadeiras ou falsas. Então, se a comparação for verdadeira, você coloca verdadeira. Falsa, coloca falsa ou o F, certo? Observem os símbolos, né? Maior que e menor que e o igual, a igualdade, certo? Vocês podem pesquisar também na página 140, caso haja dúvidas, viu? Muito bem, meus amores. Boa atividade, boa aula e até a nossa próxima aula. Um cheiro!